Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é a questão da semana. Toda terça-feira neste querido canal tem correção de questão para ajudar você a ter melhores resultados nas provas. Logo, já comenta aqui embaixo que prova, que questão você quer ver por aqui. Pode até copiar e colar a questão para aparecer na questão da semana. Hoje nós vamos falar da Era Vargas na prova do Enem. Um assunto que já caiu muito, mas que anda aí fazendo saudade em algumas provas, né? Vamos entender um pouquinho sobre a questão de hoje. Enem 2019 PPL, se você não fez essa questão, pode dar um pause aí para fazer junto comigo e já não se esquece de deixar um like se você gosta desse tipo de conteúdo e de se inscrever neste querido canal. Vamos lá! A depressão que afetou a economia mundial entre 1929 e 1934 se anunciou ainda em 28 por uma queda generalizada nos preços agrícolas internacionais. Mas o fator mais marcante foi a crise financeira detonada pela quebra da Bolsa de Nova York. Olha o spoiler que esse texto deu. Poxa, Tati, mas a gente não tá falando de Era Vargas? Por que ele tá falando de crise de 29? Porque na história, assim como na vida, tudo está interligado. Então, a gente está falando do mesmo período da Era Vargas. Vamos relembrar? Período da Era Vargas, 1930 a 1945. Logo, a crise de 29 vai afetar a Era Vargas? Com certeza, vai afetar não só a Era Vargas, mas o Brasil e também o mundo inteiro. Tem vídeo aqui, ó, de Era Vargas e também tem vídeo aqui, ó, de crise de 29 para você, hein? Revisão completa aqui no Historizando. Vamos lá. Perante o cenário econômico descrito, então, que cenário econômico descrito? Uma crise, uma depressão. Olha só que interessante o seu vocabulário aí, ó. Caso você queira usar, até mesmo na redação, você pode usar depressão como um sinônimo de crise, beleza? Pelo menos aqui está falando sobre isso, com relação a essa crise econômica. O Estado brasileiro assume, a partir de 1930, uma política de incentivo a quê? Basicamente, o que a gente tem que entender de economia na Era Vargas? Até mesmo, não só na Era Vargas, mas nesse período aí da década de 20, da década de 30 no Brasil. A gente está falando de uma questão econômica. E existe uma questão econômica importante que vai ser a resposta. Olha só, se você estuda história direitinho, você não vai nem precisar ler as alternativas, porque você vai saber exatamente o que você vai procurar. Então, muitas das vezes, as pessoas falam assim, poxa, Tati, o Enem é muito interpretativo. E, de fato, se você atrela um texto, se você atrela um contexto, se você junta contexto com história, você vai precisar interpretar? Claro que vai. Agora, você saber ler português, ler a língua portuguesa, única e exclusivamente, sem saber nada de história, você vai conseguir interpretar uma questão de história? Dificilmente, né? Você pode aí ter problemas. Por isso que a prova do Enem é muito uma questão de tempo. O que eu tô conversando aqui com vocês é o seguinte, isso aqui é uma coisa básica da economia desse período. Se você sabe o básico da economia desse período, você não precisa se preocupar com mais nada. A resposta já está na sua cabeça. Ou estou errada? Você pensou aí em alguma coisa? Comenta aqui, Tati, antes de ler as alternativas eu já sabia o que era. Então, olha só. Letra A. Industrialização interna para substituir as importações. Olha só. O nome aqui, ó. Gente, quando a gente estuda lá na Era Vargas, crise de 29, ou então quando a gente estuda no início aí do século XX, a Primeira Guerra Mundial, que o Brasil, qual que é uma das adoções que o Brasil vai ter com relação à economia voltada para a indústria?
Substituição de importações. O nome já está aqui. Entende como fica fácil e tranquilo se você acompanha a matéria? E, de novo, o Enem não está te pedindo nada além, não está te pedindo uma questão muito difícil. Está te pedindo uma lógica que foi adotada nesse período, que é a substituição de importações. Por isso, um super certo aqui, né? A gente já encontra a resposta de primeira. Pô, Tati, mas você já vai passar e acabar e sem ver as outras? Claro que não. Nacionalização de empresas estrangeiras atingidas pela crise. Existe essa nacionalização de empresa estrangeira? Não. Geralmente, não estou falando que é uma regra, mas geralmente, nacionalização de empresas estrangeiras nesse período aqui é adotado por que tipo de governos? Socialistas. Geralmente, nesse período, não estou falando que é uma regra. Existem outros tipos de governo que fazem isso? Existem. Mas nesse período aqui, né, dos anos 10, dos anos 20, a União Soviética, por exemplo, vai nacionalizar empresas estrangeiras, tá? Então, é o caso do Brasil. Venda de terras a preços acessíveis para os pequenos produtores? Não, não vai rolar. E aí, de novo, né? Aqui a gente vai ter uma questão que vai afetar o fora e o dentro. O fora, o que a gente precisa mais de fora? A gente precisa vender produtos agrícolas, que é o que está falando aqui, e comprar produtos industrializados. Então, vai ser nessa lógica, nessa estrutura. E aí, o governo não vai enxergar dessa forma com relação aos pequenos produtores. Bem que poderia, né? Porque poderia aí facilitar essa lógica agrícola, mas não é o caso aqui. Entrada de imigrantes para trabalhar nas indústrias de base recém-criadas. Gente, indústria de base recém-criadas. Nós estamos aqui no começo ou no final da Era Vargas? No começo. Dentro da Era Vargas, existe a criação da indústria de base? Tati, existe, com certeza. É no começo ou no final? No final. Como assim, Tati? A gente só tem criação da indústria de base na Era Vargas, de fato, a partir do Estado Novo. Então, eu não posso falar disso aqui como uma alternativa para isso aqui, entendeu? E por último, mas não menos importante, mas observem que tudo aqui é distrator, né? E pode confundir. Por isso que a prova, ela não vai ser uma questão óbvia desse jeito, de só ter uma resposta que é parecida. Inclusive, vou deixar aqui vídeo sobre distratores. É um vídeo bem elogiado aqui do canal para você entender como funciona essa lógica dos distratores do Enem. Abertura de linhas de financiamento especial para empresas no setor terciário. Também não. Setor terciário geralmente é atrelado a serviços, né? E aí tem o setor primário, com uma lógica mais agrícola, mais extrativista, o secundário, uma lógica mais industrial, o terciário, uma lógica mais serviços. Não vai ser a maior preocupação aqui. A maior preocupação aqui vai ser agrícola e industrial. Estamos combinados, combinadas? Então, gostou desse vídeo? Deixa seu like. Gosta do Historizando? Se inscreve nele para não perder nenhum tipo de conteúdo para te ajudar nas suas provas. Tati, eu quero muito que apareça uma prova ou uma questão aqui na questão da semana. Comenta aqui e se for uma questão específica, já copia e cola a questão aqui, que eu já corrijo para nós. Combinado? Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo e até a próxima.